Leitura da Carta de São Paulo a Tito. Caríssimo, o teu ensino, porém, seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Assim também as mulheres idosas observem uma conduta santa, não sejam caluniadoras nem escravas do vinho, mas mestras do bem. Saibam ensinar os jovens a amarem seus maridos e cuidarem dos filhos, a serem prudentes, castas, boas donas de casa, dóceis para os maridos, bondosas para que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta igualmente os jovens a serem moderados e mostra-te em tudo exemplo de boas obras, de integridade na doutrina, de ponderação, de palavra sã, irrepreensível para que os adversários se confundam, não tendo nada de mal para dizer de nós. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda a maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: Vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: Prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs em Cristo, imagine-se como um servo trabalhando arduamente nos campos, o suor escorrendo pelo rosto enquanto você cuida da terra. Você volta para casa no final do dia, exausto, mas com a sensação de dever cumprido. E então, seu patrão simplesmente diz: Você apenas fez o que era sua obrigação. Essa é a realidade que Jesus evoca em nossa leitura do Evangelho hoje. Uma realidade que desafia profundamente nossa compreensão de servir e de ser recompensado. Mas antes de mergulharmos nessa parábola desafiadora, vamos nos voltar para a sábia orientação de São Paulo na primeira leitura, endereçada a Tito. Aqui, Paulo nos dá uma visão abrangente do que significa viver uma vida cristã autêntica. Ele nos exorta a ensinar o que é conforme a sã doutrina. Não se trata apenas de acumular conhecimento, mas de moldar nosso caráter e nossa conduta de acordo com os ensinamentos de Cristo. Paulo nos convida a sermos modelo de boas obras, não apenas dizer as palavras certas, mas vivê-las com integridade. Ele nos desafia a ter dignidade em nosso comportamento, a sermos prudentes em nossas decisões e a mantermos firmeza em nossa fé. Estas não são qualidades fáceis de cultivar, especialmente em um mundo que tão frequentemente celebra a excitação, a impulsividade e a relatividade moral. No entanto, Paulo nos lembra que a fonte de toda essa transformação é a própria graça de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens. Esta graça que nos capacita a negar a impiedade e as paixões mundanas e a viver de forma sóbria, justa e piedosa. Meus amigos, ser um cristão autêntico não significa ser perfeito, mas significa estar em um constante processo de conversão, permitindo que a graça de Deus molde nosso caráter.
É uma jornada de aprendizado e crescimento, não uma conquista a ser alcançada de uma vez por todas. E é aqui que a parábola de Jesus entra em cena. Quando o servo volta do campo, o patrão não o elogia por seu trabalho árduo. Ele simplesmente diz: "Você apenas fez o que era sua obrigação." Essa parábola pode parecer dura e até mesmo desanimadora à primeira vista. Afinal, não devemos esperar ser recompensados por fazer o que é certo? Mas Jesus está nos ensinando algo profundo sobre a natureza do serviço cristão. Ele está desafiando nossa tendência de achar que Deus nos deve algo em troca de nossa obediência. Ele está nos lembrando de que servir a Deus e ao próximo não é algo extra que fazemos para ganhar recompensas, mas é a essência mesma de nossa identidade cristã. Imagine se sua mãe ou pai lhe dissessem: "Obrigado por me ajudar a lavar a louça. Você merece um bônus por isso." Isso pareceria estranho, não é? Pois é assim que Deus vê nosso serviço a Ele. Não somos servos contratados, mas filhos e filhas amados, chamados a viver uma vida de obediência e serviço por puro amor. Isso não significa que Deus não nos recompensa. Na verdade, suas promessas de bênçãos eternas e vida abundante são incríveis. Mas essas recompensas não são o motivo pelo qual servimos. Servimos porque fomos transformados pela graça de Deus, porque reconhecemos que tudo o que somos e temos vem dele. Então, como podemos viver essa realidade em nossas vidas diárias? Primeiro, precisamos cultivar uma atitude de humildade. Reconhecer que somos servos, não mestres, que tudo o que temos vem de Deus, não de nossos próprios méritos. Em segundo lugar, devemos buscar a integridade em nosso serviço. Não fazer o mínimo necessário, mas dar o nosso melhor, mesmo quando ninguém está olhando. Ser modelo de boas obras, como Paulo exorta. E, finalmente, precisamos manter o foco no verdadeiro motivo para nosso serviço: o amor de Deus. Não servir para agradar aos outros ou para obter recompensas, mas porque fomos transformados pela graça divina e queremos viver de maneira que glorifique a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, sejamos como aquele servo fiel da parábola, que cumpre suas obrigações com diligência, não por obrigação, mas por amor. Que nossa vida seja um testemunho vivo da graça transformadora de Deus, refletida em nosso caráter e em nossas ações. Que possamos ser vigilantes e sóbrios em nossa fé, como exorta Paulo, resistindo às tentações do mundo e permanecendo firmes em nosso compromisso com Cristo. E que, ao final de nossa jornada, possamos ouvir as palavras do Mestre: "Muito bem, servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor." Que a bênção de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.